Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje aqui na cidade de Adamantina e estamos usando aqui a sala do nosso pastor para poder estar transmitindo esta live e estar concluindo esse estudo desta semana, a qual já está os outros do nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus, Flórida Paulista. Lembrando aos irmãos que semana passada nós tivemos a reflexão falando de Satanás, as suas estratégias, como detectá-las e derrotá-las. E a semana passada, 4 dias, nós falamos dele como o enganador. E esta semana estamos trazendo, os amados irmãos, ele como o destruidor. Então nós vimos o alvo, a arma, o propósito, e hoje nós estaremos vendo pela palavra de Deus a defesa que nós temos para vencer a estratégia de Satanás, a estratégia do inimigo das nossas almas, como o destruidor. O alvo é o nosso corpo, e nós aprendemos o valor que tem o nosso corpo físico, porquanto o Deus ao qual nós servimos, ele é invisível, e para que os homens venham entender, venham ser evangelizados e venham ser impactados pelo poder da palavra de Deus, Deus quer usar as nossas vidas, os nossos corpos físicos como instrumento em suas mãos. E o inimigo, ele quer destruir os nossos corpos. Ele quer envergonhar a Deus através dos nossos corpos. E ele usa o sofrimento. Aprendemos que existem 3 tipos de sofrimento. O sofrimento permitido por Deus, seja para juízo ou seja para o amadurecimento do cristão. E o sofrimento causado pelo inimigo das nossas almas. Nós vimos ontem que o propósito dele nessa área é fazer com que nós venhamos pecar contra Deus, fazendo que nós venhamos perder a paciência. O fruto do Espírito Santo, nele está contido a paciência. Quando nós perdemos a paciência, junto vem as obras da carne, e nisso o inimigo, é claro, vai ter vitória. E hoje nós estaremos encerrando essa parte do estudo dessa semana, dele como o destruidor, e vamos então estar falando agora pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, como nós podemos vencê-lo quando ele, com essa estratégia, ataca as nossas vidas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10, diz o seguinte: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou que eu sou forte. Com estes versículos que estão registrados na segunda carta de Paulo, no capítulo 12, a partir do versículo 7, nós vemos que Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não nos declara. Existem alguns comentadores bíblicos que se arriscam e especulam algumas coisas, mas não que a Bíblia Sagrada seja clara sobre esse espinho na carne a qual Paulo tinha durante a sua vida.
nós vemos que isso lhe trazia sofrimento, lhe trazia transtorno, angústia, e ele então ora a Deus. E nós vemos aqui nesse registro bíblico que ele pediu por 3 vezes em oração a Deus para que Deus afastasse esse espinho da carne, da vida dele, que o esbofeteava. Nós vemos que Deus não atendeu a oração de Paulo. Ele não tirou o espinho da carne, mas ele, ao não tirar, mas também deu condições ao apóstolo Paulo para que pudesse suportar aquele espinho da carne. E Deus responde dizendo para ele: a minha graça te basta. Nós vemos então que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que o Deus ao qual nós servimos é um Deus de graça. E Ele quer aperfeiçoar em nós, através da sua graça, o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Mesmo que Satanás, ele como destruidor, ele quer atacar a nossa carne, para que através do sofrimento, que é a arma que ele usa, nós venhamos perder a paciência. E ao perder a paciência, as obras da carne vão se manifestar. E nisso ele terá vitória sobre a nossa vida. E nisso o nome de Jesus Cristo será escandalizado em nossa vida. Então, nós vemos aqui que Deus fala para Paulo: Paulo, diante desse espinho da carne, esse sofrimento que você está sentindo na sua carne, como você tem padecido, como você tem sofrido, eu me dou a minha graça para que você possa suportar. Quando Paulo recebe esta palavra, ele começa então a dizer: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Paulo está dizendo agora: bom, se o Senhor não vai tirar o espinho da minha carne, mas vai me dar graça para suportá-la. Ele entendeu, ele compreendeu esse mistério, essa resposta de Deus. Ele compreendeu entendendo o seguinte: eu sou nato, sou pó, sou fraco, eu sofro com esse espinho na carne, mas Deus vai manifestar o seu poder na minha vida, mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas delimitações, mesmo que eu sou limitado. Deus vai manifestar o seu poder na minha vida. Deus também estava dizendo com aquilo que Ele estava no controle de todas as coisas. Por isso que Ele continua dizendo, Paulo, nestes versículos: pelo que sinto prazer. Essa alegria, meus amados irmãos, não é por causa do sofrimento em si. Entenda bem isso. Paulo não está dizendo que ele vai sentir prazer no sofrimento. Paulo está dando continuidade à linha de pensamento que ele está escrevendo aqui. Então ele vai estar dizendo o seguinte: porquanto eu sinto alegria, trazendo desta maneira, numa linguagem mais simples para você entender. Porquanto eu sentirei alegria, eu sinto alegria quando eu for injuriado, quando eu passar necessidade, quando eu tiver perseguições, quando eu estiver angustiado, por causa de Cristo Jesus, porque o poder de Deus vai se manifestar na minha vida. Ele entendeu que nestes momentos de sofrimento, quando ele se apoiasse em Deus, ele então confiasse no Senhor, Deus iria manifestar a sua graça sobre a vida dele, e o nome do Senhor seria glorificado. Aleluia. Então entenda bem isso. Esta é a nossa defesa, para que nós possamos ter vitória contra Lúcifer e contra as suas
hortes de demônios que atacam a nossa vida, quando ele se manifesta contra nós como o destruidor, como lemos lá em 1 Pedro, aonde a Bíblia Sagrada nos diz que ele está como leão, bramando, nos arrodeando, buscando a quem possa tragar. Isso revela a natureza de destruição. O próprio Cristo Jesus disse que ele é como um ladrão que vem roubar, matar e destruir. Então, para que nós possamos ter vitória contra essa estratégia do inimigo das nossas almas, se faz necessário nós entendermos o poder da graça de Deus sobre a nossa vida. Quando o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 10, ele diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Nós vemos que Pedro ele está aqui apoiando a mesma revelação que Deus deu para o apóstolo Paulo. Pedro está trazendo para nós esse esclarecimento quanto ao sofrimento, quanto à estratégia do inimigo das nossas almas para tentar nos destruir, parar, para tentar fazer com que venhamos envergonhar o Evangelho de Cristo, venhamos escandalizar o Evangelho de Cristo através do nosso corpo, que nós venhamos pecar contra Deus através do nosso corpo, mediante ao sofrimento, como já vimos durante esses dias dessa semana. Mas Pedro está reafirmando a mesma coisa de Paulo. Ele está dizendo que Deus, em toda a sua graça, através de Cristo Jesus, nos chamou para a sua eterna glória. Significa o quê? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, meu querido e amado irmão, nós temos um local para chegar. Nós temos um objetivo ao ser alcançado. Fomos chamados para a sua eterna glória. É isso que Pedro está dizendo. Estamos de passagem por este mundo. E por quanto estamos de passagem por este mundo, e a Bíblia nos fala que o mundo já no maligno, teremos um pouco de sofrimento. É isso que Pedro está dizendo. Porque, meus amados irmãos, o tempo de vida que Deus nos dá para viver neste mundo, a Bíblia Sagrada chama de, como em Salmos, como um conto ligeiro. Ou a Bíblia Sagrada compara a nossa vida aqui nesta terra como uma vela que se acende e a qualquer momento pode se apagar. Também é considerado na Bíblia Sagrada a vida do homem como uma flor que desabrocha de manhã cedo e ao entardecer ela simplesmente seca. Então nós vemos que quão rápido é a nossa passagem aqui por este mundo. Então Pedro está trazendo uma palavra de consolação, está confirmando aquilo que Deus já tinha, o Espírito Santo já tinha revelado ao apóstolo Paulo, que nós por um pouco de tempo teremos um sofrimento aqui, mas esse sofrimento tem o objetivo: aperfeiçoar-nos, firmarmos, fortificarmos e fundamentarmos, para que nós possamos participar da eterna glória de Deus. E tudo isso acontece na minha e na tua vida através da graça do nosso Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a exemplo de alguns versículos, por exemplo, quando nós lemos em Hebreus capítulo 10 e versículo 29, nós vemos que o Espírito Santo que habita em mim, em você, em nós, é chamado de Espírito da Graça, em Hebreus capítulo de número 10, versículo 29. O trono de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que o trono de Deus é um trono cheio da graça.
Aleluia! Quando nós lemos também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 32, Paulo afirma ali, naquele momento, dizendo que a palavra do Senhor é a palavra da sua graça. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, que é inerrante, que é inspirada, que é infalível, ela está para nós, para revelar a vontade de Deus, mas isso tudo é mediante a graça do nosso Deus para conosco. Graça significa um favor ao qual nós recebemos da parte de Deus, não merecendo, mas mesmo assim, Deus, pela sua graça, disponibiliza para mim e para você, para que nós possamos então cumprir o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida aqui nesta terra. A graça de Deus, entenda bem, é a provisão divina para cada uma das nossas necessidades. Vou repetir novamente. A graça de Deus é uma provisão divina para cada uma das nossas necessidades. Quando eu li aqui a carta de Paulo aos Coríntios, você pode ver que Paulo, ele vai, através dos versículos ao que eu li, ele vai nos mostrar, revelar várias situações que ele enfrentou, que ele enfrentava e que continuará enfrentando por amor a Cristo. Ele ia enfrentar injúrias, é um tipo de necessidade que ele teria a graça de Deus para suportar. Necessidades, entendo aqui, básica para o seu sustento, para o seu alimento, na questão de ter um teto para dormir, uma cama para descansar. Quando não tivesse isso, Deus daria graça a ele na necessidade para poder suportar. Nós vemos nas perseguições que Deus daria graça para ele suportar aquela situação na sua vida. Também nas angústias da alma, dentro do seu coração, Deus daria graça a ele para poder suportar. Então entenda isso, graça é a provisão de Deus para a minha e para a tua vida, diante de cada uma das nossas necessidades. A graça, meus amados irmãos, entenda, é o poder de Deus se manifestando em nossa vida, porquanto a Bíblia Sagrada nos revela que nós somos pó, nós somos cinza, nós não somos nada e que precisamos de Deus na nossa vida, no nosso caminhar, nos nossos projetos, sonhos, propósitos. Para que nós possamos alcançar alguma coisa, precisamos da graça de Deus, da ajuda de Deus. Para que eu tenha um casamento abençoado, eu preciso da graça de Deus. Para que eu seja um bom pai, eu preciso da graça de Deus. Para ser um bom filho, eu preciso da graça de Deus. Para ser um bom empregado, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, eu preciso da graça de Deus. Para ser um bom servo do Senhor, eu preciso da graça de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu preciso da graça de Deus. Eu, como obreiro do Senhor, como ministro do Senhor, eu preciso da graça de Deus na minha vida. Então é isso que está Deus revelando através da sua palavra, tanto através da vida do apóstolo Paulo, como também através das palavras do apóstolo Pedro. É assim que nós iremos ter vitória contra as estratégias de Lúcifer como o destruidor, através da graça de Deus sobre a nossa vida. Entenda que até a nossa salvação, a salvação da nossa alma, a certeza dessa salvação, de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, que se Jesus Cristo voltar agora, essa certeza que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, se a trombeta soar neste momento, nós subiremos, seremos arrebatados e seremos transformados e receberemos um corpo glorioso semelhante ao de Cristo Jesus. Mas tudo isso nós estamos recebendo pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Paulo escreve na carta dele aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos,
mediante a fé, o crer, o acreditar, o não duvidar, aleluia, de que em Cristo Jesus nós recebemos o perdão e a salvação da nossa alma e do nosso espírito. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, aleluia, que nós recebemos é um dom gratuito que Deus disponibiliza à raça humana, ao ser humano, ao momento quando ele se arrepende dos seus pecados, que ele se volte para Deus. Então ele vai receber do Senhor, através da graça, através da misericórdia, através da longanimidade, aleluia, esta salvação gloriosa e preciosa que vem através do seu Filho Cristo Jesus. Quando nós lemos isso, meus amados irmãos, vemos quão é esta riqueza que recebemos da parte do Senhor, porque aí nós podemos ver que a graça do Senhor está à nossa disposição. Aquele que quer receber para suportar, para ter vitória, está à nossa disposição. É mediante somente nós crermos, acreditarmos, como diz carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é através da fé, a fé que nós recebemos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aleluia. É pela fé que nós entendemos que o Espírito Santo está trabalhando em mim, trabalhando em você, trabalhando em nossas vidas, naqueles a qual estamos apresentando através das orações, do clamor, de campanha de oração. É pela fé que nós cremos que o Senhor vai trabalhar nestas vidas, vai fazer um milagre, tudo isso mediante a graça de Deus. Quando nós lemos 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, vou repetir se você quiser anotar, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, pela graça do Senhor, Deus nos qualifica para servi-lo como devemos. Também, meus amados irmãos, é pela graça do Senhor que nós estamos prontos para sermos mártires, morrermos por amor a Cristo Jesus. Não é de nós mesmos, meus amados irmãos, que vem esta força, vem esta fortaleza para que nós possamos enfrentar a morte em nome de Cristo Jesus, por amor a Cristo Jesus. Paulo diz para nós em 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 ao 9, que isso vem de Deus. Deus derrama graça sobre os seus servos. Deus derrama graça sobre nós para suportarmos este momento, se um dia nós viermos enfrentarmos. É necessário nós confiarmos, crermos em nosso Deus. Como disse Jesus Cristo, não tema aquele. Quando Cristo está falando aquele, está referindo ao inimigo das nossas almas, que pode destruir o corpo, mas antes temei aquele que não somente pode destruir o corpo, como também a alma e o espírito. Então, diante das nossas provações, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas dificuldades e diante da morte também, para enfrentá-la, o Senhor Deus nos dá graça para poder vencer. Também para louvar ao Senhor. Quantas pessoas nós ouvimos, olha, que bênção, que louvor, que tocou no meu coração, tocou na minha alma, que coisa gloriosa, que coisa abençoada, como Deus usou este homem, como Deus usou esta mulher neste louvor. A Bíblia Sagrada nos fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que isso também é graça de Deus sobre a nossa vida. Também para que nós venhamos evangelizar, para que nós venhamos falar das grandezas de Deus, aleluia. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, os apóstolos, os discípulos que estavam com ele, 120 almas, ali no cenáculo, passado 10 dias após a Cristo ser sido levado aos céus, eles receberam poder de Deus. E quando eles foram levados, no capítulo 5, diante do Sinédrio,
Deus deu graça para que eles pudessem responder todas as perguntas que o Sinédrio fazia para eles. E eles ficaram então ali, boquiaberto, aqueles doutores da lei, aqueles estudiosos da palavra, porquanto eles sabiam que aqueles homens eram galileus, eram homens que vinham de uma província pobre, não eram pessoas que passaram por uma escola como a escola de Galileu, mas ali a graça de Deus se manifestou na vida deles e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero que você entenda nesta tarde que quando Satanás ataca o nosso corpo como destruidor, trazendo sofrimento, com o objetivo de nós perdermos a paciência, estar em nossa vida, nós, quando entendemos o poder da graça de Deus em nossa vida, nós saímos triunfantes e o nome do Senhor será glorificado. E para que eu possa encerrar, eu quero passar para os irmãos 4 passos que nós podemos ter para poder vencê-los, para nos defender do ataque, da estratégia de Lúcifer como destruidor contra a nossa vida. O primeiro passo é submeter-se à vontade de Deus. Se faz necessário que nós venhamos submeter-se à vontade do Senhor. Quando Tiago diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, antes de resistir ao diabo existe uma vírgula, e antes existe a seguinte frase: sujeitai-vos, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, para que nós possamos ter vitória contra o arqui-inimigo da nossa alma, contra as estratégias de Lúcifer, para tentar fazer que venhamos envergonhar o evangelho, pecar contra Deus. Devemos nos submeter à vontade de Deus, sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Quando os 3 homens foram jogados ali naquela fornalha, Deus não os livrou da fornalha, mas Deus já estava lá na fornalha esperando eles. E diz a palavra do Senhor que nem o cheiro da fumaça ficou nas suas roupas, nem um fio de cabelo deles foi queimado. Por quê? Porque eles se submeteram à vontade de Deus. Quando Jó sofreu todo aquele sofrimento que ele não conseguia entender, ele chegou até a questionar, perguntar, não que ele pecou nesse questionamento, ele queria entender por que ele estava passando aquilo. Como ser humano, qualquer um de nós teremos também esse tipo de pergunta, mesmo que Deus não respondeu para ele. Mas ele fala no livro qual leva o seu nome, no capítulo 13, versículo 15, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Aleluia! Meus queridos, a graça de Deus é que faz isso em nossa vida. Não é de nós mesmos, não somos nós que tiramos força para podermos vencer essas dificuldades, sofrimentos, as necessidades que aparecem diante de nós. É a graça de Deus manifestando em nossa vida. É o poder de Cristo nos aperfeiçoando nos momentos de dificuldade. Segunda coisa que você deve fazer. A primeira é submeter-se à vontade de Deus. A segunda, agradeça a Deus, mesmo nos momentos das provações. Não seja uma pessoa que tenha uma gratidão circunstancial. Não de maneira nenhuma. Porque é esse tipo de gratidão que Satanás apregoa neste mundo. Enquanto tudo está bem, enquanto tudo está dando certo, a pessoa, glória a Deus, isso mesmo, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Mas quando vier as provações, quando as coisas saírem do controle das tuas mãos, você simplesmente parar, ou você simplesmente se rebelar. É isso que o inimigo quer, é isso que o inimigo queria na vida de Jó.
É isso que o inimigo, ele de modo irônico, Deus, quando nós lemos os primeiros 2 capítulos do livro de Jó, ironicamente, ele ironizou Deus dizendo, Jó, e a partir de Jó está dizendo, todos os homens te servem, porque tu é aquele que barganha com eles, só ganha eles através das bênçãos, das riquezas. Cuidado também com esse tipo de evangelho que está sendo apregoado aí. Nós somos vitoriosos, mas a nossa vitória está em Cristo Jesus, quando nós chegarmos lá no céu, quando saímos deste mundo, ao qual está já julgado, está sendo preparado para receber toda a ira de Deus. Então entenda isso, que diante das provações, como eu li os primeiros versículos no início dessa live, lá na carta de Paulo aos Coríntios, agradeça a Deus, tenha prazer nas provações, nos sofrimentos, não por causa da provação ou do sofrimento, vou ser repetitivo, não é um tipo de sodomia evangélica, não. É ter prazer porque você e eu cremos e sabemos que neste momento, aonde não podemos, aonde não temos como fazer, o poder de manifestar na minha e na sua vida. Vemos Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu já vos disse, não é porque nós vamos gostar do sofrimento, não é isso. É entendendo e sabendo que neste momento Deus vai manifestar o seu poder, aleluia. É um exemplo bíblico para que você possa compreender melhor. Vemos que lá na cidade de Filipos, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo estavam ali evangelizando, mas Deus, não sei onde deixou Timóteo e deixou Lucas, mas naquele momento em que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, porquanto Lucas e Timóteo naquele momento não tinha maturidade. Uma outra coisa linda que você deve entender: Deus não vai permitir nenhuma provação sobre a minha vida, sobre a sua vida, a qual Ele não vai dar-nos graça para poder suportarmos, além das nossas forças. Porque em Filipos não estava somente Paulo e Silas, estava Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Mas Lucas e Timóteo não estavam neste momento em que Paulo e Silas foram presos, foram levados às autoridades da cidade de Filipos. Aquelas autoridades mandaram açoitá-los e jogá-los, eles, dentro do cárcere. Diz a Bíblia Sagrada aqui, na noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas, com suas costas ali sangrando por causa dos açoites, os dois presos, segundo o historiador Flávio Joséfo, e segundo lendo a Bíblia Sagrada, presos em corrente a um tronco, e ali numa posição incômoda, sentindo dor e sofrimento. Mas naquele momento, aleluia, Paulo, que já entendia que naquele momento a graça do Senhor poderia manifestar sobre a vida dele, naquela situação, os dois começaram a louvar a Deus, começaram a orar no momento de sofrimento. Meus amados irmãos, eu sei que não é fácil, porque um sofrimento, ele vai tentar minar as nossas forças, tirar de nós de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Mas ali Paulo e Silas, diz a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 14 até o 34, onde conta e narra tudo o que aconteceu a eles. Eles louvaram a Deus e oravam ao Senhor,
Os outros presos que estavam ao seu redor, em outros cárceres presos, os escutavam. Talvez eles não conseguiam compreender porque aqueles homens estavam louvando a Deus. Talvez eles não conseguiam compreender porque aqueles homens estavam louvando e buscando a face do Senhor. Mas diz que perto da meia-noite, a graça de Deus se manifestou sobre as suas vidas. A graça de Deus se manifestou naquela situação na vida dos seus servos. E nós vemos então que aqueles homens, aleluia, as correntes caíram de suas mãos, dos seus pés. Alabaxadaia, houve ali um terremoto da parte de Deus. As portas foram abertas. Paulo e Silas não precisaram sair correndo dali, porque eles entenderam, Paulo entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus estava ali com eles, que a graça do Senhor estava sobre a sua vida naquele momento. E quando, através daquele terremoto, o barulho que fez, o carcereiro viu as portas abertas e entendeu, os que estavam presos fugiram e vão me culpar, e vão matar não somente a mim, mas também vão matar a minha família. E ele ia então se jogar sobre a espada, ia se suicidar-se. E Paulo diz, não faça nenhum mal, estamos todos aqui. E ali então o carcereiro pega a luz, pega ali, meus amados irmãos, e vai até dentro do cárcere. E quando vê Paulo e Silas ali, ele se ajoelha e diz, o que é necessário para que eu seja salvo com a minha família? E Paulo disse, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A terceira coisa que eu tenho que fazer, a primeira é estar submetido, sujeito à vontade de Deus, agradecer a Deus nas provações. Terceiro, passar mais tempo se alimentando da palavra do Senhor. Nós vemos, como já citei antes, em Atos capítulo 20, versículo 32, que a palavra de Deus é a palavra da sua graça. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nós respiramos Bíblia, quando nós temos fome da palavra do Senhor, quando nós temos alegria, prazer de meditar na palavra do Senhor, e a Bíblia chama de bem-aventurado este que medita na palavra dele dia e noite, será como uma árvore frutífera ao lado de um rio plantado, ao lado de um rio, aleluia, de águas vivas, e o fruto sempre dará na sua estação, nunca faltará fruto nesta árvore, ou seja, na nossa vida. Quando nós meditamos, nos deleitamos, temos prazer na palavra do Senhor, nos alimentarmos da palavra de Deus, aleluia. Sabermos que lermos a palavra de Deus, não vemos como um dever, como algo de sacrifício, como algo pesado, não, mas ter prazer e alegria de podermos alimentarmos da palavra, de nós fortalecermos pela palavra do Senhor, como diz o salmista no Salmo 119, verso 67 e o verso 71, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, os teus mandamentos. Nós vemos em Romanos capítulo 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, aleluia, louvado seja Deus, pela paciência e pela consolação das Escrituras, da palavra do Senhor, que é palavra da sua graça, tenhamos esperança e possamos resistir o dia mau. A quarta coisa que nós devemos fazer é procurar sempre glorificar a Cristo Jesus.
lembrar-se que Deus é um Deus invisível. Os homens não podem ver Deus, os homens não estão vendo Cristo, porque Ele é Espírito, Ele é invisível. Eles estão no mundo espiritual, eles estão assentados no trono, estão no controle de todas as coisas, mas Ele é invisível, e Deus quer manifestar a sua glória, quer manifestar o seu poder, quer manifestar em nós, aleluia, o que Ele pode fazer também na vida do nosso ou alguém do nosso semelhante. Aleluia, louvado seja Deus. Ele quer usar o nosso corpo para ser glorificado. Pedro diz, no sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala ainda, Pedro, no capítulo 4, versículo 16, se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, mediante as dificuldades, mediante ao sofrimento. Aleluia. Paulo e Silas não tiveram vergonha, mas antes glorificaram, exaltaram, louvaram ao nome do Senhor. Quando nós vemos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão ali pregando para aquela geração cruel, incrédula, de dura cerviz, de coração duro, naquele momento em que ele estava sendo apedrejado pelos seus irmãos, pelo seu conterrâneo, pelo povo de Israel, ele levantou seus olhos para cima. Ele viu Cristo assentado, em pé à direita do Pai. E ele disse, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia Sagrada diz que olharam para o rosto de Estevão e era como se estivesse vendo o rosto de um anjo. E ele naquele momento estava glorificando a Deus. Isso é graça de Deus na vida da nossa, ali de Estevão. Essa graça Deus quer revelar na minha e também na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos vencer e ter vitória contra as estratégias do inimigo, quando ele se manifestar como o destruidor, que você nesta tarde possa entender que a nossa vitória está mediante a graça de Deus manifesta em nossas vidas. Aleluia, sendo edificado pela palavra de Deus. E nós devemos cada dia mais permitir que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, para que o fruto do Espírito venha aparecer em nós. E dentro do fruto do Espírito está a paciência. Em umas traduções bíblicas, ela está como longanimidade, mas é a mesma coisa. E através disso, como exemplo de Jó, possamos vencer, possamos ser vitoriosos, possamos, meus amados irmãos, ser aprovados e o nome de Deus ser glorificado das nossas vidas. E encerrando com o último versículo, a qual já li ele, ao qual está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Deus. Eu quero fazer uma oração com você e por você neste momento, e que esta palavra possa ser um instrumento do agir de Deus na tua vida e possa trazer esclarecimento à tua mente, claridade ao teu coração, e que você possa, a partir, através desta palavra de hoje, entender as estratégias do meu inimigo, Satanás, que significa nosso adversário. Possamos entender a sua estratégia, detectar a sua estratégia e usar as armas que o Senhor Deus tem nos dado
para que nós possamos vencê-las e derrotá-las. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, estamos aqui, ó Pai querido, nesta tarde. Eu quero agradecer pela vida de cada um, Senhor, que foi alcançado por esta palavra. E que esta palavra, Senhor, como tu mesmo diz, que a tua palavra não volta antes de fazer aquilo para a qual foi mandada. Ela não volta para ti antes de fazer o trabalho ao qual ela foi mandada. Senhor, vai nos dando graça, faz-nos entender, Senhor, esta graça e como tu trabalha através dela em nossas vidas. Abençoa, Senhor, meu Deus, a cada lar, a cada família, a cada servo teu, a cada cristão. Senhor Deus, para que nós possamos suportar, para que nós consigamos, Senhor, continuar perseverantes, resilientes diante das provações e da dificuldade, para que teu nome seja glorificado, meu Deus, em nossas vidas. Pai, eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, amanhã à noite, se Deus assim permitir e nos der vida até lá, estaremos dando continuidade à nossa campanha de oração. Deus tem cuidado de ti, a partir das 19 horas. No sábado, eu quero convidar você que pode estar conosco lá no nosso templo. A partir das 18 horas estaremos iniciando a campanha com os nossos jovens. Eu tenho a marca da promessa. Se você quiser estar conosco, participando. E domingo estaremos encerrando esta campanha. Deus tem cuidado de ti, para que na semana que vem possamos iniciar uma nova campanha de oração. Que Deus vos abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja convosco, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e que a paz de Deus esteja convosco.